versículo 22. Amém? Glória a Deus. A porta estreita. Glória a Deus. Servir a Deus é estreito. Servir a Deus é estreito. Servir a Deus é renúncia. Servir a Deus é renunciar aos desejos da carne, aos desejos do mundo. Esquecer a vida que vivíamos no Egito, né? Para vivermos agora em Jerusalém, né? Porque no meio das igrejas hoje são muitos fariseus, né? São muitos fariseus dizendo ser israelita. Muitos fariseus no meio do povo de Deus, né? Criando contenda, fofoca no meio da igreja, né? Então é hora, muitos por achar que sabe tudo, que sabe demais. Ah, porque eu tenho 40, 50 anos de evangelho, eu nasci dentro do evangelho. Mas a Bíblia vai dizer que os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Então cabe a Deus, né? Jesus fala da parábola do joio e do trigo, né? Mas quem somos nós para dizer que somos trigo, né? Quem somos nós para dizer, não, eu sou trigo? Naquele grande dia que Deus ele vai saber quem é trigo e quem é joio. Naquele grande dia Deus é quem vai separar. E muitos estão dizendo que são trigo, mas naquele grande dia vão ser o quê? Joio, né? Se não entrar pela porta, não vai para o céu. Se não entrar pela porta, o caminho da perdição, o caminho que vai levar para a sepultura, os caminhos que vai levar para a morte eterna, né? Então vamos entrar pela porta, como Jesus assim nos ensina, né? Livro de Lucas, capítulo 13, versículo 22, diz assim: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos que são salvos? São poucos que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se estiver levantado e fechar a porta, e vós do lado de fora começardes a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença e ensinávamos em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticam iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à sua mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, que virão a ser últimos. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz que nós temos que passar pela porta estreita, né? Qual é a porta estreita? A porta estreita é Jesus. É o caminho da verdade. A Bíblia vai dizer lá em João que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Então é esta porta ao qual nós temos que passar. Se nós almejamos chegar ao céu, se o nosso objetivo é a salvação, para nós sermos salvos, nós temos que passar pela porta estreita, fazer a vontade do Senhor. Fazer a vontade como? Renunciando os desejos da carne. Porque muitos dizem que servir a Deus é difícil, mas não é difícil não. É só você renunciar. É só você renunciar aquilo que não agrada a Deus, você tira da tua vida. Amém. Porque Deus ele vai fazendo a obra na minha vida e na tua vida aos poucos. Deus ele vai transformando a vida do homem e da mulher
aos poucos. A gente, quando vem para a presença de Deus, a gente não tem uma mudança instantaneamente, não. Imediata, não. Deus, ele vai tratando, ele vai te preparando. Nós para estarmos aqui onde estamos hoje, Deus, ele foi nos preparando. Amém. Deus, ele foi nos tratando e continua nos tratando ainda. É verdade. Porque não estamos totalmente libertos, não, igreja. Nós temos que buscar a perfeição. E essa perfeição nós só vamos encontrar em Jesus. Renunciar os desejos da carne. Deixar as fofocas dentro das igrejas. Deixar as invejas. Falar mal do seu irmão. Criticar o seu irmão. Achar que é melhor do que o seu irmão. Achar que você prega mais. Que você louva mais. Que você ora mais. Não. Ele disse que nós temos que ser humildes como Jesus foi. Pedro, o apóstolo Paulo disse que nós temos que ser imitadores de Cristo, assim como ele é. Aleluia, glória a Deus. Imitadores de Cristo, assim como o apóstolo Paulo. Nós temos que viver o verdadeiro evangelho. Muitos dizem por aí que prega o amor, eu prego o amor. Mas muitas igrejas também estão querendo ouvir somente o amor. Mas esquece que a Bíblia diz que Deus, ele é amor, mas também é justiça. Aí muitas igrejas, dentro da igreja, só quer ouvir pregar o amor de Deus e não quer ouvir pregar a justiça de Deus. Não quer pregar o arrependimento. Quando fala no arrependimento, às vezes o irmão até ele se revolta. Quando fala que tem que se consertar na presença de Deus, que tem que entrar pela porta, sai chateado da igreja. Recebe uma palavra de correção, quando é uma palavra que vai satisfazer, que vai encher o ego, dá glória a Deus. É verdade disso. Quando é uma palavra que às vezes precisa de correção, porque eu e você precisa de ser corrigido por Amém. Deus. E muitas das vezes Deus tem usado os profetas para poder falar conosco. Muitas das vezes até a gente abrir na Bíblia, Deus fala comigo, eu preciso de uma correção. Você pedindo, porque a verdadeira profecia está na palavra de Deus. E você pedindo a Deus, Ele mesmo te dá na palavra. Mas muitas vezes você está fazendo a coisa errada, você está naquela continuação e você não tem humildade. Você não tem humildade de chegar para Deus e dizer: Deus, eu estou precisando de ser corrigido, eu estou precisando de uma correção. Pois é. Me diz aí, Deus, o que precisa de mim? Me dá uma palavra. Né? Porque se acha que você é o santarrão, você se acha que você não tem mácula, você se acha que você não tem pecado. Mas a Bíblia vai dizer que aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. Aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. Porque santo e justo, sem mácula, sem pecado, foi somente um, que veio para morrer por nós. Amém. Então, muitas das vezes, aí, quando recebe uma palavra dentro da igreja, aí abandona a igreja: eu não vou mais naquele lugar, não vou mais naquele ministério, porque você pegou a palavra do Senhor, porque você pregou a verdade. Muitos ministérios aí estão querendo que você pregue a mentira. Muitos ministérios querem que você pregue a mentira, não querem que você pregue a verdade, não. Quer que o irmão continue no erro, fazendo as coisas erradas, e você passando a mão pela cabeça, como uma criança que está fazendo coisa errada. A gente vê no que vai ver. Se a gente deixar, a gente sabe qual é o fim. A gente sabe mais na frente o que pode acontecer. Aí passando a mão pela cabeça, não para não se chatear, não para não se zangar. E muitos até: não, senão vai sair do ministério. Não, igreja. Se é para corrigir, vamos corrigir. Se é para exortar, vamos exortar. O apóstolo Paulo, quando ele escrevia as igrejas, ele mandava em carta, era para exortar as igrejas, porque não tinha como Paulo estar de igreja em igreja. Pois é. Mas ele mandava em carta para exortar, porque tinha coisas que estavam de errado. Tinha coisas que estavam de errado, e ele sempre dizia: examine as escrituras. Assim mesmo. Pois é. O apóstolo Paulo sempre dizia: examine as escrituras. Ele às vezes não chegava para a igreja para dizer: você está fazendo isso de errado, não. Mas quando ele mandava examinar, porque algo de errado tinha. Oh, glória. E quando a gente examina a palavra do Senhor,
Dentro da palavra, Deus ele fala comigo e com você. Amém. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que a verdadeira profecia está escrita aqui na palavra dele. Amém, Jesus. Esta é a verdadeira profecia. Pastor, Deus usa os profetas aqui para poder falar? Usa. Usa sim. Eu creio que usa. Mas não é toda hora que Deus está dizendo, Deus mandou eu te dizer, Deus mandou eu te dizer, sabe por quê? Porque tem muitos que vai saber da tua vida para poder contar dentro da igreja. Oh, Muitos saem por aí procurando saber da tua vida, aí quando chega da igreja profetizando em nome de Jesus, que Jesus falou isso, que Jesus falou aquilo, que Deus mandou, que Deus não mandou. E muitas das vezes Deus não mandou nada. Mas sabe por que muitas das vezes acontece? E muitos não estão na posição, acabam recebendo. pois é. Sabe por quê? Porque não tem humildade de reconhecer que errou. Né? Davi, quando ele errava, ele dobrava os joelhos, se reconhecer, se humilhava ao Senhor. Senhor, estou fazendo algo de errado, Senhor, algo que não te agrada, tira de mim. Deus, eu preciso de uma palavra para que venha me exortar, para que venha me corrigir. Amém. Não, muitas das vezes espera que os outros venham chamar a atenção.